Será que as ações da Via estão descontadas? Essa é a pergunta que a gente vai responder no vídeo de hoje. No caso, a antiga Via Varejo, né, que agora se tornou Via e o ticker mudou. A antiga VVAR3, agora é VIIA3. Será que está descontada? Vamos para a análise do vídeo. Me acompanha. Fala, meus caros, Rodrigo aqui, esse é o Urso da Bolsa. Eu faço aquele convite como sempre para você clicar no botãozinho aqui embaixo, se inscrever, ativar as notificações para o YouTube te avisar quando eu postar novos conteúdos e, se possível, compartilha também esse vídeo com quem fala sobre aí no seu grupo de WhatsApp sobre Via, Magalu, quem tá caro, quem tá barata, que é um vídeo simples, não vai ser longo, vai ser rápido e a gente vai analisar alguns indicadores. A gente vai comparar alguns indicadores entre os principais concorrentes. Estou falando de quem? Estou falando de Via, né, a antiga Via Varejo, a nossa Via agora, a Magazine Luiza, obviamente, né, a principal referência do setor, e a Amer3 ali, né, que hoje é a B2W, que foi aquela fusão, aquela cisão ali com as lojas americanas. Então a gente vai dar uma olhada nos indicadores dessas três ações e quais indicadores que a gente vai olhar. Eu vou olhar principalmente o PL, nosso conhecido preço-lucro, EV, EBITDA, vamos olhar o PVP, preço sobre valor patrimonial, e vamos olhar o PSR, Price to Sales Ratio, tá? E eu não vou explicar a fundo cada um deles, mas na hora que eu estiver mostrando e comparando, eu vou voltar para mim e vou dar uma leve e rápida explicação e no fim a gente vai chegar numa conclusão. Então bora lá, sem mais delongas, dá uma olhada nessa comparação, como que ficou. Já vamos direto ao ponto aqui, né? Direto ao ponto. Aqui, ó, já chega na voadora. Pronto, já temos aqui o ranking. Mas calma, que vamos olhar com calma isso tudo e analisar e chegar a algumas conclusões aqui, obviamente, né? Então, o que a gente tem que olhar aqui? Esses são os indicadores de valuation, tem um monte de coisa, mas foi o que eu falei, eu vou focar naqueles 4 que eu acabei de falar para vocês, que são quais? Vamos começar pelo PL, que é esse aqui. No caso do PL, a Via, né, ficou em primeiro lugar, então hoje o PL da Via está em 13,55, em segundo lugar ficou a Magalu com 165 e B2W menos 1,69. Como assim menos, Rodrigo? O que é esse PL? Né? É o preço sobre lucro. Então, basicamente, você tem o preço da ação e você divide pelo lucro gerado por ação daquela empresa. Então, ele é um indicador para a gente que diz o seguinte: quantos anos de lucro a empresa precisa gerar para poder retornar para o investidor o preço pago na ação. Isso significa basicamente, todos esses indicadores, na verdade, né, que a gente vai falar, quanto maiores eles estiverem, significa que aparentemente mais cara está aquela ação. Por exemplo, Magalu, no exemplo que a gente está dando aqui, 1,65. Significa que com o lucro atual da ação da Magazine Luiza e o preço atual da ação hoje, que é R$19,31, o investidor levaria aí 165 anos para ter o retorno do seu investimento com o lucro gerado pela empresa. Então é algo aí completamente absurdo. Mas por que o mercado paga tanto no caso da Magazine Luiza, né? Porque o mercado espera, né, que a Magazine Luiza vá crescer muito. Então que esse lucro não vá se manter no valor que ele está hoje, né, mas que ele vá se multiplicar, que vai crescer muito nos próximos anos. E aí, obviamente, na realidade, né, não é 1,65 o PL da Magalu. Vai ser menor, porque se você considera um lucro maior na base de cálculo, o PL vai diminuir. Então o mercado olha para o futuro, e o futuro que o mercado enxerga para a Magazine Luiza é um futuro brilhante, de muito crescimento de lucro, então o mercado aceita pagar mais pela Magalu, por isso que ela trabalha esses números absurdos. E quem está ganhando, no caso, é a Via. Né? Então a Via aí está com um PL de 13,55 e B2W ela está negativa porque não está entregando lucro. Né? Então se você bota na base de cálculo um número negativo, o PL vai ficar negativo, então não tem nem como comparar aqui. Então nesse caso a Via ganhou aí com o PL mais barato entre as três. Vamos para o segundo indicador, que seria aqui no caso o nosso PVP, preço sobre valor patrimonial. No caso aqui, em primeiro lugar ficou a Amer3, a B2W barra Americanas ali, né, com 2,31 de preço sobre valor patrimonial. Em segundo ficou a Via, com 2,66, bem próximo ali, dá quase para dizer que é um empate técnico. E em último, a Magalu aí com 17,74, também sendo negociada bem esticada. Preço sobre valor patrimonial é basicamente o seguinte: imagina que você tenha um apartamento que, teoricamente, ele vale ali R$800 mil no mercado. Só que, sei lá, o mercado está passando por um momento duro, muito difícil, e as pessoas estão dispostas a pagar aí 600 mil no seu apartamento. Então você tem um valor do ativo que na realidade ele vale 800 mil. Só que as pessoas só estão dispostas a pagar 600 mil. Isso significa que o PVP é abaixo de 1 nesse caso. Seria aí abaixo de 1, o que significa que a empresa estaria descontada. As pessoas estão pagando menos
do que aquela empresa tem como seus ativos, como o valor ali de seus ativos no fim do dia no seu balanço patrimonial. Então abaixo de 1, teoricamente está descontada, só que aqui no caso nenhuma delas está abaixo de 1. Então a gente faz a comparação entre elas, né? No caso, a Via estaria em segundo lugar, praticamente com um empate técnico em relação a MER3, a B2W ali, barra Americanas, e a Magalu muito esticada também. Próximo indicador, vamos olhar aqui, EV/EBITDA. Em primeiro lugar, apareceu a Via, com o menor EV/EBITDA de 10,18. Em segundo lugar, a MER3, com 36,87. E em último, de novo, a Magalu, com 59,56. EV/EBITDA é Enterprise Value sobre o EBITDA. Enterprise Value é o valor de firma. Então, basicamente, o valor todo da empresa, com suas dívidas, etc., dividido pelo EBITDA, que é uma aproximação da geração de caixa. Então, é basicamente dizendo assim, quantos anos de geração de caixa a empresa precisa gerar como se fosse para poder comprar a empresa toda, incluindo todas as suas dívidas e tudo, para poder comprar a empresa como um todo. Então, obviamente, quanto menor for esse indicador, significa que menos anos são necessários de geração de caixa para poder comprar a empresa inteira, né? O valor de firma que a gente chama. Então, novamente, quanto menor esse indicador, maior o indicativo de que ela possa estar descontada. E nesse caso, como a gente viu, Via também apareceu como primeiro lugar e com uma diferença bem grande em relação às outras, né? De 10,18, a segunda colocada 36,87 e a terceira colocada 59,56. Então, assim, está sendo negociada bem abaixo dos pares nesse quesito. E por último, a gente tem o PSR, que é esse aqui, ó, Price to Sales Ratio. Né? Então, até a descrição que ele está dizendo aqui para a gente é o valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação. Então, esse é um pouco parecido com o preço-lucro, o PL que a gente viu. A diferença é que, ao invés de dividir o preço pelo lucro, você divide pela receita operacional líquida. Ali, né? Ele é um mais indicado, utilizado ali para empresas de crescimento. Porque quando você está olhando empresas de crescimento, você tem a expectativa de que essas empresas vão começar a faturar muito mais com o passar dos anos. Então é interessante você utilizar esse tipo de indicador. E eu acredito que a Via agora saindo da reestruturação, do turnaround dela, ela se enquadra daqui a pouco numa empresa de crescimento e faz sentido analisar ela no PSR também, né, que é esse indicador agora. Mesma coisa, quanto menor, maior o indicativo de que a empresa possa estar descontada. E no caso, o que temos aqui? PSR da Via 0,51. Em segundo lugar, a MER3 2,73 e em terceiro lugar, a Magalu 3,62. Ou seja, no PSR também a Via aparece em primeiro lugar como mais descontada desse trio, né, dos pares, e também com uma distância até que considerável em relação aos outros pares aí. Então a conclusão que a gente chegou aqui é que, em relação aos 4 indicadores que a gente analisou, PVP, PL, PSR e EV/EBITDA, a Via ficou em primeiro lugar em todos, exceto no PVP, que ficou um pouquinho abaixo ali da MER3, mas praticamente um empate técnico. Então, isso significa que a empresa está descontada necessariamente, que você tem que comprar e o preço vai subir, não tem erro? É claro que não. Mas isso aqui é uma análise de indicadores na prática, comparando com outras empresas do mesmo setor. E óbvio, você pode fazer uma valuation um pouco mais específica, um fluxo de caixa descontado, por exemplo, ou algum outro tipo de valuation, algum outro método que existe por aí. Mas, olhando os indicadores que é uma maneira prática, que geralmente o mercado costuma olhar, ela sim está descontada em relação aos seus pares. E por que isso? Qual que é o sentido disso? É óbvio. Né? Se é uma empresa que está saindo de um turnaround agora, que estava muito atrasada em relação justamente a Americanas, né, B2W, em relação a Magalu, o mercado olha para ela com mais desconfiança. Se o mercado olha com mais desconfiança, o mercado não está disposto a pagar o mesmo pelas ações da Via do que estaria disposto a pagar pelas outras empresas. Então a Via precisa entregar melhores resultados, precisa mostrar realmente que se reestruturou, que está correndo atrás do prejuízo, que está melhorando margem, melhorando eficiência, que aí sim, conforme ela for apresentando melhores resultados, aí o mercado pode olhar para ela e falar assim, opa, não é mais aquela porcaria de antes, não. Agora sim a empresa está mais ajeitadinha. Acho que a gente pode pagar um pouquinho mais por essa empresa. E aí esses indicadores começam a subir porque o preço da ação sobe também. Porque o mercado agora está enxergando esses melhores futuros aí para a empresa. Então é um pouco disso que está acontecendo e por isso que a Via está mais descontada também, não é por acaso. Risco, retorno, né? Ela tem maior risco que seus pares. Beleza? Fico por aqui, espero que tenha ajudado. Compartilhe esse vídeo. Um beijo, fui. Tchau. Opa, tudo bom? Quero ver que você não está inscrito aqui no canal ainda. Faço convite, ó, botãozinho vermelho aqui embaixo, você se inscreve e fica a par de todo o conteúdo que eu vou trazer sobre mercado financeiro. Beleza? É rapidinho, você me ajuda demais. Desculpa atrapalhar seu vídeo, tá? Vamos voltar. Tchau.